Obrigado, Jesus. Oh, glórias. Está feliz, amado? Amém? Amém? Hoje é dia de bênção. Eu gosto de Deus assim, né? Não sabe como que vai começar o culto, muito menos como que vai terminar. Oh, glórias. Deus é bom demais. Porque Deus, Ele tem a flexibilidade, e nós, na casa do Senhor, a gente tem que ter o quê? Flexibilidade, amém? Nós temos que ser mudados, transformados. Temos que aceitar as mudanças de Deus. Podemos ser aquela coisinha, toda enrijecida, daquele jeito, daquele formato. Amém? Eu queria compartilhar com vocês uma palavra que Deus colocou no meu coração. Estava meditando essa semana, né? Já na segunda-feira já começa a minha corrida. Já falo assim, ó Deus, beleza, esse domingo foi a tua palavra, glória a Deus, aleluia. E o que você tem para o domingo que vem? Amém? Então eu já fico na expectativa do que Deus vai estar falando. E o tema da mensagem de hoje, feridos na alma. Quantas pessoas estão feridas na alma? E na Cristocidência, o diácono Pedro abriu e ele falou sobre enfermidade. Eu falei, Deus tem cada forma de confirmar a mensagem com você que é tremenda, né? Porque às vezes a gente fica assim, será que eu tenho que pregar essa mensagem? Será que é um recado para alguém? Deus não dá um recado para alguém, Deus ministra cada um de nós, amém? E por que Deus quer que nós venhamos a falar sobre feridas? Porque quando nós estamos feridos, nós somos assolados por um cara chamado Satanás. Ele vai lá na tua feridinha e cutuca a tua ferida. E todos nós temos marcas no nosso corpo, amém? De feridas. Concorda? Por exemplo, quando você tem um machucadinho, se alguém chegar e perguntar para você, lembra na tua infância quando você brincava de tal coisa? Você vai ver que o cara tem uma história para te contar. Você vai ver que o cara tem um machucadinho que ele, tá vendo esse aqui, ó? Esse era quando eu soltava pipa. Tá vendo esse aqui? Esse era quando eu andava de carrinho de rolemãs. Tá vendo esse joelho aqui? Esse foi quando eu caí da bicicleta. Tá vendo essa marquinha aqui, ó? Então no nosso corpo nós temos as marcas, amém? Nós temos aquelas coisinhas que nos fazem, toda vez que você olha, você lembra do brinquedinho que você usou de uma forma indevida quando você era pequenininho, amém? Todos nós temos feridas, mas diferente da ferida da alma, a ferida que você tem, fisicamente falando, ela já se foi, amém? Ela se machucou, doeu, foi ruim na hora de você tratar e tudo mais, mas ela cicatrizou, fechou e acabou. Amém? A ferida da alma não. A ferida da alma muitas vezes nós colocamos um band-aid. E o band-aid você sabe para que ele serve, né? Só para dar uma tapadinha, uma enganadinha, tudo. Mas efetivamente ele não cura a tua ferida. Amém? E quem que vai curar hoje a nossa ferida? Tem que ser Deus. Se Deus não curar a tua ferida, cara, não tem jeito. Ninguém pode curar. Existe um ditado que eu não gosto, mas o mundo usa esse ditado, que diz assim, não, é o seguinte, o tempo vai curar a tua ferida. Velho, isso é conversa de Satanás, porque na verdade ele não vai curar a tua ferida, ele vai postergar a sua ferida. No momento certo o diabo vai lá e toca na ferida. E quando que você percebe quando é uma ferida? Quando ela dói. Quando o diabo assolar você em determinada situação e você sentir dor, significa que a ferida ainda está ferida, ela não cicatrizou. Quando ela cicatriza, o diabo fala alguma coisa e você entende que aquilo foi algo que se passou. E quando se passou, aquilo vira uma lembrança, como uma lembrança de um machucado físico que você tem. Você olha para ele é uma lembrança, mas ele não dói mais. Amém? Deus está querendo que nós venhamos a ter o quê? Feridas saradas. Glória a Deus. Abra comigo em Êxodo, capítulo 15, versículo 26. Aí sim. Pastor Jefferson, vai ter para você também, viu? A gente não vai deixar mais torneiral para você, amém? A sua marca vai ser Pierre, amém? Se a sua for Pierre, eu vou ter certeza que não vai entrar no meu coração isso, amém? Amém, né? Não precisa tanto, né? Mas amém, glória a Deus.
Todos acharam? Êxodo 15, versículo 26, que diz o seguinte: e disse: se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, e deres ouvidos aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma enfermidade, grifa na tua Bíblia aí, amados, nenhuma enfermidade virá sobre ti, das que enviei sobre os egípcios. Mais importante, pois eu sou o Senhor que te sara. Amém? Então Deus é o Jeová Rafa, é um dos nomes de Deus, porque Deus é aquele que nos sara. Amém? A vontade de Deus é que nós venhamos a ser sarados completamente. Quando nós, muitas vezes, entramos na vida, vamos falar assim, no caminho de Deus, na vida eclesiástica, na vida de crente, vamos falar assim, você teve um tempo para você virar a ser crente. Muitos aqui não nasceram num berço evangélico, muitos vieram e se tornaram crente anos depois. Mas antes de você se tornar crente, amados, quantas feridas nós não tivemos? E a primeira coisa que Deus faz quando nós nos tornamos crente, além de mudar o nosso caráter, em seguida Ele vem e nos traz uma cura, amados. Porque a cura é o que faz com que nós venhamos a ter uma intimidade maior com Deus. Se eu não estiver curado, amados, eu toda vez sou assolado pela mentira do diabo. Então eu necessariamente tenho que buscar a cura no Senhor. Eu tenho que buscar a cura das minhas feridas. Eu tenho que chegar e dizer assim: essa ferida já não é mais minha, porque é o que diz na palavra, Jesus veio para que haja cura. Então eu tenho que buscar isso. Amém? Eu não posso ser um crente que tenha uma lembrança e essa lembrança me traz uma marca triste, cara. Se isso te trouxer uma marca triste, significa que você não foi curado. Significa que aquela lembrança, ela foi colocada numa gavetinha, mas você não limpou a gavetinha. Volta e meia a gavetinha abre e você vê lá um negócio e aquilo te incomoda. Amém? Glória a Deus. Vamos aqui em Ezequiel 36. Por que eu estou te falando isso? Ezequiel 36 diz o seguinte, fala sobre o nosso coração, amados, para que haja cura, para que eu possa ser sarado da minha ferida, eu tenho que abrir meu coração. Essa é a primeira coisa. Amém? É igual a história do cara que é bêbado, do cara que é viciado, do cara que é isso, que é aquilo, que é aquilo. Se o cara não quiser a cura, velho, não adianta. Você vai falar, vai ser como palavras no vento. Vai simplesmente ser palavras. O cara necessariamente, ou a cara, ela tem que querer a cura. Amém? Não adianta você chegar a internar alguém e falar assim: olha, eu vou te colocar numa clínica, estou dando um exemplo qualquer aqui, vai. Eu vou colocar você numa clínica de recuperação de dependente químico. Um exemplo. Mas você não acha que você é dependente. Você acha que a qualquer momento você pode parar. Não, pastor, eu tenho controle. Eu tenho controle. Se eu quiser parar, amanhã eu paro. Amados, se eu te colocar numa clínica, você com esse pensamento, você não vai ser sarado. Por quê? Porque você acha que você tem o domínio da situação. E nós temos que assumir quando nós não temos mais o domínio da situação. Nós temos que entender que nós temos a fragilidade da enfermidade para que nós sejamos curados. Amém? Glória a Deus. Primeira coisa, Deus pede de nós, a gente tem que abrir o nosso coração, cara. Eu tenho que abrir e dizer assim: Senhor, tem um problema nessa área, preciso ser curado dessa ferida. Amém? Versículo, Ezequiel 36, versículo 26, que diz o seguinte: dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei um coração de carne. Porei dentro de você o meu espírito. Veja que espírito está em E maiúsculo, então é o Espírito de Deus. Amém? E farei que andeis nos meus estatutos, guardareis os meus juízos, e eu os observarei. Amém? Então o que Deus quer colocar em nós, amado, é um coraçãozinho de carne. Para eu colocar um coração de carne, cara, eu tenho que chegar e falar assim: Senhor, eu quero. Às vezes é difícil nós ministrarmos algumas vidas, porque o coração do cara está duro, velho. Estou falando do cara, pode ser o cara ou a cara. Mas enquanto nós estivermos com o coração duro, você não consegue ministrar. Tudo aquilo que você vai falar, o cara tem uma resposta para você. Já percebeu isso? Tudo aquilo que você vai argumentar, o cara já tem uma resposta pronta para você.
E aí como é que você consegue sarar, ministrar a alma, se o cara sempre tem uma resposta para você? Amém? Aconteceu isso comigo, nós já ministramos vidas, eu e a Melissa, em que quando você vai falar, já tem resposta pronta. Às vezes eu nem terminei a frase, e o cara já tem a resposta pronta. Nesse momento é certeza que eu estou com o coraçãozinho de pedra, eu não estou com o coração de carne, eu não quero o coração de carne, meu coração está enrijecido. E por que eu estou te falando isso? Porque as feridas da alma, elas são feridas que toda vez que você lembra, dói no teu coração, velho. Amém? Então nós temos que ser o quê? Sarados. E a primeira coisa, abrir o nosso coração. Glória a Deus. Nós temos que querer isso. Às vezes é muito difícil, porque quem passou pela situação, somente quem passou pela situação, sabe verdadeiramente aquilo que está machucando ela. Amém? Nós, por exemplo, temos casos que às vezes foram palavras, não foram, vamos falar assim, atitudes físicas, mas foram palavras que foram lançadas sobre nós. Às vezes foram atitudes, às vezes você, desde pequeno, amado, você sofre uma coisa que hoje a gente fala de bullying, mas lá naquela minha época, né, não muito distante, amém? Aquela discriminação, aquela exclusão, velho, tem gente que se sente excluída até o dia de hoje, cara, amém? E o que eu quero te dizer é o seguinte: tenho que tirar isso da minha vida, porque Deus hoje quer fazer cura, amém? Deus já abriu a palavra dando cura, Deus já falou conosco no início que Ele é o Deus que cura, então eu tenho que buscar a minha cura. Pastor, mas hoje eu estou no culto, é por engano, amado, desculpa, hoje você está no culto, é com você, amém? Porque aqueles que não viram não era para mim, glória a Deus. Então entenda que Deus está falando comigo, Deus está falando com você, Deus está querendo sarar a igreja. Um cara sarado, ele gera vidas saradas. Um cara machucado, mas ele não consegue gerar uma vida sem ser com machucados. Glória a Deus, amém? Então, abre o teu coração, vem aqui comigo em Hebreus 10. Hebreus capítulo 10. Hebreus 10. Existe uma coisa que muitas vezes nos traz as feridas na alma, que é a indignação. Nós passamos isso há 2 dias atrás. Quantos brasileiros ficaram indignados? E eu não estou aqui para ficar falando de política, amém? E não é um assunto que eu gosto, mas eu tenho que crer num cara chamado Jesus. A justiça do cara, velho. Se Deus não fizer, a casa caiu. Não posso confiar em homens, não posso confiar em cavalos, não posso confiar em ouro, não posso confiar na prata, mas eu tenho que confiar no Deus que eu sirvo, que tem todas essas coisas, amém? Hebreus 10 diz o seguinte aqui, ó, 10 versículo 30, que diz assim: ora, nós conhecemos aquele que disse: a mim pertence a vingança, eu retribuirei, e outra vez o Senhor julgará o seu povo. Horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Grifa isso na tua Bíblia e cola no teto, velho. 31. Horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Por que eu estou te falando isso? A segunda coisa que Deus está falando conosco é o seguinte: eu tenho que perdoar para ser curado na alma, amém? Mas existe uma coisa que se chama justiça de Deus. Eu tenho que deixar Deus fazer a justiça, eu tenho que pedir para Deus fazer a justiça. Só que nós temos um ímpeto o que, amados? Nós temos um ímpeto de nós irmos e resolver a questão, amém? Quantas vezes a gente não chega, não se vê em atitudes que você vê você tomando as atitudes, você cobrando, você indagando, você indo para cima. Isso é algo da nossa natureza humana, amém? Mas entenda uma coisa: quem vai fazer a justiça, cara, tem que ser Deus. Se Deus não me defender, se Deus não fizer justiça sobre nós, amado, não tem como nós sentirmos-nos seguros com Deus. Então entenda, em nome de Jesus, que nós temos um cara, que é aquele cara que cuida de nós,
chamado Jesus. Nós somos considerados a menina dos olhos de Deus. Então, se você é menina dos olhos de Deus, amado, significa que Deus ama você, guarda você no cantinho dele. Se alguém vier te fazer mal, a vingança tem que vir de Deus, a cobrança tem que vir de Deus, a justiça tem que vir de Deus, e não entrar eu neste mérito e nessa briga. Amém? Entenda que nós temos que deixar na mão de Deus para que Deus faça a justiça dele, ainda que nós nos achamos às vezes passados para trás. Amém? Existem duas coisas, amado. Existe aquela coisa do crente ser passivo ao extremo, que isso também não está nas mãos de Deus. Existe aquela coisa do crente do briguento. Nós temos que ter esse equilíbrio. Amém? Não é porque Deus vai fazer a minha defesa que por causa disso eu viro passivo em todas as situações, porque senão você fica com aquela cara do que? De crente passivo e de crente bobo. Então eu tenho que buscar o equilíbrio nessa situação. Amém? Glória a Deus. Mas eu tenho que entender o seguinte, que Deus é quem faz a minha justiça. Amém? Existem coisas que claramente Deus fala para nós: não se meta. Amém? Glória a Deus. Tem que buscar isso em Deus? Tem, porque senão eu não consigo sarar a minha alma. Às vezes a coisa aconteceu comigo muito tempo atrás, e eu vou conseguir fazer justiça hoje? Não. Quem vai ter que fazer justiça é Deus. Amém? Deus tem que fazer justiça por mim. Deus é aquele que tem que nos guardar e nos dar tudo aquilo que Ele prometeu, que tem cuidado de nós. Amém? Eu tenho uma situação na minha família, por exemplo, que eu tenho orado já faz uns tempos. Eu não orava sobre esse assunto, deixava para lá, falava, não tem problema, tal, deixa, né, tal. E de repente eu fiquei pensando, e hoje eu deixo na mão de Deus para que Deus faça a justiça dele, porque assim, aquilo que é teu, o diabo não pode roubar. E se eu não falo, ou não oro, ou não faço, você diz ao diabo: está consentindo, pode levar. E quando você se levanta em oração, você está reivindicando aquilo que é seu. Então guarda isso daí, que isso daí é para alguém com certeza, em nome de Jesus. Se você tem herança, velho, não importa a herança de quem que seja, se você tem direito à herança, a herança é por lei sua. E às vezes nós abrimos a mão: ah não, esse negocinho aí, deixa para quem precisa. Amado, se você não quiser, coloca no meu nome e depois transfere para mim. Amém? Eu recebo a tua herança e uso ela adequadamente. Glória a Deus. Então não tem esse negócio: ah não, é um negocinho, amado, desculpa, pode ser um carrinho, pode ser um grão de feijão, pode ser o que for, é teu, é teu. Deus te deu, Deus deu. A lei te garante, então ora pela tua herança. Às vezes nós somos passivos até para receber as coisas, velho. Amém? Não seja passivo. É teu, é teu. Se tem uma coisa que o povo de Israel brigava, é pela sua herança. Amado, tem um pedacinho de terra, é teu, velho. Amém? Ah, pastor, mas o senhor não sabe, eu tenho mais 9 irmãos do primeiro casamento, 5 do segundo e 4 do terceiro. Eu vou receber no máximo a fechadura da porta. É seu? Receba em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém? Recado para alguém em nome de Jesus. Bom, vamos lá. Seguindo, Mateus 12. Deixa eu achar aqui Mateus 12. Às vezes a gente é passivo, mas isso aqui vai dar trabalho. Eu escutei esse negócio de um cara, velho. Eu quase que eu falei assim: me dá uma procuração porque eu vou no teu lugar. Fica tranquilo, você está cansadinho? Eu não estou não. Ah, não acho que eu não vou brigar por isso aqui não. Rapaz, faz isso. Dá para mim. Amém? Fica aí, o cara tem preguiça até de ir atrás das próprias coisas. Rapaz, tira esse espírito de procrastinação. Pastor, o que é procrastinação? Está vendo a barriga? É isso que você faz, empurra com a barriga. Lembra disso? Procrastinação é barriga. Você dá aquela barrigadinha, dá mais uma barrigadinha. Eu não tenho esse problema porque agora eu estou fitness. Amém. Eu comprei um espelho lá em casa, eu não sei se ele é côncavo ou convexo. Ele me mostra sempre todos os dias, magrinho. Eu falo: olha que delícia, a Melissa cantou hoje, magrinho. Oh, glória. Dá um engano do jeito que quer. A Maria Luísa fez um vídeo, colocou lá, eu estava conversando com a Melissa outro dia, na janta, e a Maria Luísa, eu não vi que ela estava fazendo um vídeo, ela estava me gravando. Depois ela chegou, colocou para mim: olha que eu te mandei no WhatsApp, pai. Aí eu olhei, eu falei: nossa, eu estou bochechudo, né? Ela falou: mas você sempre foi.
Ai, Jesus. Você está vendo? Tem que ser sarado. Sarado. Sabe qual era o meu apelido na escola, mano? Kiko. Tem que ser sarado? Tem. Choquito? Também. Está até comendo chocolate de novo, amados. Amém? Então, seja curado em nome de Jesus, amados. Vamos lá. Mateus 12, versículo 34. 34, que diz o seguinte: raça de víboras, como podeis falar coisas boas sendo maus? Porque a boca fala do que está cheio o coração. O homem bom tira do tesouro boas coisas, mas o homem mau do mau tesouro tira coisas maus. Digo-vos de toda palavra frívola que proferirem os homens, dela darão conta no dia do juízo. Amém? Amados, existe uma coisa que nós, homens e mulheres, nós temos que fazer. Primeira coisa que Deus está dizendo aqui é o seguinte: você começa a perceber quando você precisa ser sarado, porque nas suas palavras você diz isso. Quando eu estou me comunicando com alguém, uma coisa é o que eu falo, outra coisa é o que eu comunico. O que eu falo é o que sai da minha boca. Amém? O que eu comunico é o que a outra metade entende do que eu estou falando. Então, quando você começa a falar para o outro e você começa a perceber que está um pouco picante a tua conversa, significa que as palavras que estão saindo da minha boca são aquilo que está no meu coração. Amém? Quando eu falo que eu estou fitness, é aquilo que está no meu coração. Amém? E o que eu quero te dizer nessa manhã, amados? Que nós temos que procurar a outra metade para poder realmente dizer aquilo que a gente sente. Você quer ver uma coisa? Olha só, vocês já foram algum dia em alguma sessão de psicólogo? Vocês vão lá no psicólogo. Quem não foi, tem a oportunidade de ir. Quem não foi, não vá, mas que seja. Toda vez que você vai com um psicólogo, a primeira coisa que ele fala para você: me conta a tua história. Por que você acha que ele pede para você contar a tua história, Márcio? Para começar a entender o que passa na tua vida, para começar a entender o que passa no teu coração. Ainda que ele use o conceito, a técnica XYZ, não importa. Amém? Ele vai dizer que é o conceito, a teoria do XPTO, mas a teoria vem de Deus. Estou falando aqui para vocês, porque a boca fala o que está cheio do coração. Ele começa a perceber, identificar em nós aquilo que realmente está nos ferindo. E quando você começa a falar, amados, por que funciona a terapia? Porque a terapia, a primeira coisa da terapia é falar. Quando você vai em terapia de casais, o que você faz? Você senta no sofá, o teu cônjuge senta relativamente perto de você, né, numa distância boa, a ponto de você não virar o braço e dar nele. Então, normalmente tem uma distância de um braço entre você e o cônjuge. Já percebeu isso? Você dá aquela abraçada, não pega na pessoa. E o que acontece naquele momento? Você fala. E a primeira coisa que Deus está dizendo aqui é de nós falarmos. Se algo existe no meu coração, se algo existe em mim que eu preciso ser curado, eu preciso falar. Então procure uma pessoa que você confie. Procura, sei lá, alguém da igreja que você sinta-se confiante. A pastora Carla falou uma coisa verdadeira: nós estamos aqui numa família. Amém? Numa família, às vezes você é chegado mais de um e menos do outro. Não que você goste mais de um e menos do outro. Amém? Mas existe aquela coisa chamada afinidade. Tem gente que fala: não existe uma química, né? Mas para mim é a mesma coisa, existe uma afinidade. Então você tem que buscar alguém para você falar. E Deus está falando aqui para que nós venhamos a falar. Primeira coisa, para eu ser curado, amados, eu tenho que falar. Se eu não falar, não tem como sair esse negócio dentro de mim. Quando o cara sai da terapia, ele fala para você: tô leve, meu amor, tô leve. Por que ele está leve? Porque ele falou, cara. Amém? Quantas pessoas você conhece que são, às vezes, idosas e estão sozinhas? Cara, você chega lá, vai fazer uma visita, parece que ela aperta um botãozinho chamado play e fala sem parar. Você conhece alguém assim? Eu conheço alguém assim. Amém? Eu vou visitar ela, eu já chego no portão, já vou falando bom dia, ela apertou aqui, vai falando, eu, tá bom, amém, tá certo, é isso aí, é isso aí. E eu estou pegando o prato, fazendo a comida, e ela continua falando. E
glória a Deus por isso, porque amados, tem uma coisa que não vai sofrer, depressão, porque fala, amém? Então, exterioriza, coloca para fora aquilo que você está sentindo, amém? Casais, idem, eu tenho que chegar e falar para o meu cônjuge aquilo que está me chateando. Às vezes, de repente, você chega, está meio estressado, e às vezes você acaba falando e magoando a outra parte, e eu tenho que chegar e me retratar com a outra parte. Glória a Deus, amém? Então, amados, fala aquilo que você está sentindo, quer seja por cônjuge, se não tem liberdade com o cônjuge, quer seja por uma pessoa que você confie, mas ore a Deus antes, para saber se a pessoa que você confia não é fofoqueira da igreja, amém? Glória a Deus, entenda em nome de Jesus. Pastor, mas você falou que tem fofoqueira na igreja? Não, quase todo mundo é semi-santo, glória a Deus, amém? Então, guarda isso no teu coração, abra, fala, para Deus começar a operar em você. Vai orando, vai falando, Senhor, é com aquela pessoa que eu tenho que falar, é com aquela pessoa que eu tenho que me abrir, amém? Glória a Deus. A sua Melissa está disponível, tá? Amém. Queria que vocês abrissem aqui a outra parte para que haja cura. A primeira é que eu fale, a segunda é que eu tome uma atitude. Abra comigo aqui em Jó, capítulo 11, versículo 13. Amados, quando você for falar com a tua outra metade, procura saber qual que é o momento e a hora, amém? Por que eu estou te falando isso? Deus me lembrou de uma situação. Nós temos, às vezes assim, um problema para quando nós chegamos em casa. Às vezes você ainda não está desconectado do teu trabalho totalmente. Você às vezes está pensando ainda naquilo que você tem que fazer no outro dia, alguma coisa que você deixou pendente, um e-mail que você não respondeu, enfim, você fica às vezes com aquelas coisas na cabeça do que você precisa fazer no dia seguinte. E às vezes chega o teu cônjuge, vai falar com você, e quando ele vai falar com você, você ainda está no estado do semi-stress, amém? Quantas vezes eu não cheguei em casa, isso já aconteceu comigo mais uma vez. A Melissa vai falar comigo, ou a Maria Luísa vai falar comigo, às vezes eu dou uma resposta mais assim, que na minha concepção está normal, mas para elas não está. E aí no início eu tentava me defender, então, mas só porque eu te respondi desse jeito, você já se sentiu toda ofendida? Bem? E aí ela falou assim, não, mas isso não é jeito de se responder, está muito grosso. No início eu tentava me defender, não, mas não é isso, só porque eu falei um pouquinho mais assim e tal. Hoje não, hoje eu já faço diferente. Hoje quando eu chego em casa, se elas falam alguma coisa, nossa, você está grosso, né? Tô grosso, tô de saco cheio, tô estressado, tô. Amém? E aí no outro dia a gente se acerta, porque não adianta mais se defender. Amém? Então por que eu estou te falando isso? Procura um momento de você falar com o teu cônjuge. Procura um momento de você falar com a tua outra metade. Então a hora que o cara chegou, deu uma martelada no meio do dedo, você vai contar o teu problema para ele. Sabe o que vai sobrar para você? O cabo do martelo, amados. Amém? Espera um momento. Amém? Existe um momento também de se conversar, né? A mulher, ela tem um dom de querer nos estou achando uma palavra politicamente correta, né? Ela tem um dom de nos seduzir, vem com aquelas coisas, né? Hoje eu estava tomando banho de manhã, antes de vir para cá, a Melissa falou assim, Fábio, você me ama? O crente não pode mentir, amém? Mas o problema não é de você responder eu te amo. Eu falei assim, qual é o golpe? Logo de manhã, mas Fábio, você me ama? Ela parecia Pedro, ela me perguntou 3 vezes. Você me ama? Fábio, mas você me ama? Eu falei, Jesus amado, o golpe vai ser triplo hoje. Eu falei, mas o que você quer? Você podia dar um cafezinho para mim hoje na padoca? Eu falei, glória, ainda bem que o preço foi baixo. Amém? Por que eu estou te falando isso, amados? Porque eu quero te dizer o seguinte, entenda a escutar a tua outra metade. Glória a Deus, amém? Esteja atento à tua outra metade que ela está falando com você. Jó 11, versículo 13 diz o seguinte: se depuseres o seu coração e estenderes a sua mão para Deus, se lançares para longe a iniquidade da tua mão e não permitires habitar na tua tenda a injustiça,
Então levantarás o rosto sem mácula, estarás seguro e não temerás, pois te esquecerá dos teus sofrimentos e deles só terá lembrança. Ó, grifa o versículo 16. Pois te esquecerá dos teus sofrimentos e deles só terás lembrança, como de águas que passam. A tua vida será mais clara que o meio-dia, ainda que lhe haja trevas, serão como amanhã. Sentir-ás seguro, porque haverás esperança. Olharás em derredor e dormirás tranquilo. Deitearás e ninguém te espantará, e muitos procurarão obter o seu favor. Mas os olhos dos perversos desfalecerão, o seu refúgio perecerá. Sua esperança será o render do Espírito. Amados, o que Jó está falando para nós aqui, o que Deus está falando para nós? Versículo 16 diz o seguinte: pois te esquecerás dos teus sofrimentos, e deles não haverá lembrança. O que Deus está te dizendo nesta manhã? Primeira coisa que eu tenho que fazer é abrir meu coração, amém? Segunda coisa que eu tenho que fazer é perdoar, amém? Terceira coisa que eu tenho que fazer, segundo aquilo que a palavra diz, é deixar para trás algo que eu tenho que resolver. O que eu quero te dizer com isso, amado? Uma vez você resolvendo a sua ferida, amados, aquilo é página virada, amém? Nunca mais permita que Satanás toque de novo na ferida e você se sinta ferido. Às vezes existe isso, nós fazemos cura e libertação, ou nós falamos aquilo que nos ofendeu, aquilo que nos entristeceu, aquilo que não sei o que, deixou para lá, virou, e aí passa algum tempo depois, o cara parece que lembra, volta para aquela página e continua aquilo incomodando ele. Deus está falando para você lançar para trás. Deus está te dizendo para você deixar para trás, uma vez que você se resolveu. Está resolvido, amados? Está resolvido. Nunca mais seja assolado aqui. Amém? Porque o diabo, uma das características dele é ser mentiroso. Então ele vai querer voltar e te dizer o quê? Que você não está curado. E dizer para você que você não foi totalmente liberto. E aí que você acredite que você realmente não está livre. E Deus está te falando nessa manhã o seguinte: virou a página, amados. Assunto encerrado. Assunto resolvido. Amém? Mas não vire a página dizendo assim: o tempo vai sarar e está tudo resolvido. Aí não é virar a página. Aí é só barrigar o problema. Glória a Deus. Entendam que Jó falou isso, por quê? Para que nós venhamos a entender que aquilo que se foi, amados. Aquilo vai virar uma lembrança só para você. Aquilo não vai se apagar da sua mente, mas aquilo vai virar uma lembrança. Talvez ruim, mas não pode te machucar mais. Glória a Deus. Amém? Existem situações dificílimas para fazer isso. Existem situações de, por exemplo, crianças que apanharam, crianças que foram abusadas, mulheres que sofreram violência doméstica e assim sucessivamente, que às vezes é difícil a pessoa virar a página. Mas eu quero te dizer nesta manhã, quando Deus te cura. Glória a Deus, virou a página, já era. Não fica vivendo do passado, em nome de Jesus. Amém? Hebreus 11, Hebreus 4. Deus é muito bom, amados, porque uma coisa que Deus falou claro comigo, quando ontem eu estava montando a mensagem, é sobre Ele quer uma igreja sarada. Ele quer uma igreja que realmente possa andar e o diabo não acusar. Em que aspecto, amados? Você é livre. Nós somos livres. E o diabo volta e meia, ele volta em algumas situações para saber o quão firme você está naquilo que você crê. Foi liberto? Ah, foi liberto. Ah, está livre? Está livre. Está crendo na tua autoridade? Ah, está crendo na tua autoridade. Então ele começa a ver todas as áreas em volta para saber se você de fato está firme naquilo e na convicção que você tem. Amém? E Deus está falando assim: tem que trazer cura para a igreja, porque a igreja é que vai levar cura para as outras pessoas, amado. Quando você chegar e estiver escutando uma pessoa, é o Espírito Santo que vai te ministrar a mesma palavra que você foi ministrado hoje, você vai ministrar a pessoa. Talvez não tanto no evangeliquez igual nós estamos aqui, mas que Deus vai te dar uma sabedoria poderosa para você falar, vai. Amém?
Hebreus 4, versículo 12. 4:12. Tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. O que Deus está falando aqui, amados? Hebreus 4, versículo 12, que diz assim: tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade, porque é isso que o diabo vai querer soprar na tua orelha, que você não foi curado. Guarda isso, amados, porque assim, o diabo ele tem uma maneira sutil de acontecer as coisas. Ele tem uma maneira muito, como é que se diz, fina e sutil para querer fazer com que você acredite numa mentira. E Deus não quer que nós voltemos a ter o quê? Um coração incrédulo, um coração que não acredite que Deus fez na sua vida, que Deus te curou e te libertou completamente. Amém? Quando eu me tornei crente, e a primeira coisa que Deus me curou foi o relacionamento que eu tinha com meu pai. Amém? Quando eu tinha o relacionamento com meu pai na adolescência, era um relacionamento difícil, um relacionamento assim, não era pai e filha, era um relacionamento complicado, cara. Eu não via meu pai como pai, eu via meu pai como um ditador, como uma pessoa muito dura, um relacionamento difícil que eu tive com meu pai. E era muito difícil às vezes eu ter uma conversa com meu pai, quando eu completei lá meus 25, 26 anos, cara, era uma conversa assim, de não aceitar aquilo que meu pai falasse para mim. Eu tive muita dificuldade. Quando eu me tornei crente, a primeira coisa que Deus me curou foi desse negócio de amor, de relacionamento pai e filho, cara. E foi difícil, porque eu não queria naquele primeiro momento ser curado. Eu queria virar crente, mas eu não queria perdoar meu pai. Eu queria virar crente, mas eu não queria ficar com esse negócio de palavrinhas de amor. E nesse sentido, foi uma coisa que eu comecei a me sentir mal, porque toda vez quando eu ia falar de Deus, eu sentia o quê? O diabo me acusando e falando assim: mas por que você vai falar de Deus? Você nem ama teu pai, vai falar de amor, vai falar de Deus, vai falar de um monte de coisas. E aquilo era um confronto para mim. E nesse momento, quando isso começou a acontecer, eu comecei a dar um passinho para trás com relação às coisas de Deus, porque eu comecei a acreditar na mentira do diabo. E o que eu quero te dizer nessa manhã é o seguinte: se Deus te curou, está curado. E no dia que eu resolvi essa questão com meu pai de relacionamento, cara, nunca mais o diabo chegou para me acusar a respeito desse assunto. Amém? Glória a Deus. Então não deixa aquele negócio da incredulidade vir sobre você. Será que sim? Será que não? Será que sim? Não, mas será que sim? Sim, em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém? Para nós encerrarmos aqui, depois tem que ajustar esse relógio aqui, presbítero, 3h20. Jesus, já passou o almoço, nós estamos aqui na pregação, né? Jesus pegou a igreja da parte da manhã. Jesus, hein? Tiago, capítulo 5. Hoje nós vamos fazer algo sobre a igreja. Hoje nós vamos orar por você. Amém? Hoje nós vamos ungir você. Entenda uma coisa, pastor, mas é uma mandingazinha. Mas é uma coisinha, amado. Sai desse corpo que não te pertence, amém? Não estou vendendo aqui olhinho, salzinho, rosa. Em nome de Jesus, hein? Tem gente que deve estar aí: se eu não recebeu a aguinha, eu não sou curado. Rapaz, sai desse corpo, amém? Existem algumas coisas que a Bíblia fala sobre ato profético. O que nós vamos fazer aqui é um ato profético. Nós vamos ungir cada um da igreja representando o seguinte, porque diz na palavra que o óleo de unção é o que quebra o jugo. Então, se o diabo colocou esse jugo sobre você, hoje está quebrado em nome de Jesus. Amém? Por isso que eu acho legal Deus, porque Deus é o seguinte: você sabe como começa, não sabe como termina. Glória a Deus. Amém? Vai dizer assim: eu não recebi o óleo, eu não fui curado. Posso levar para casa? Não pode levar para casa. Tem que ser curado em nome de Jesus. Tiago 5, versículo 14 diz assim: está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja, e esses façam oração sobre ele, ungindo com óleo em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o enfermo,
e o Senhor o levantará, e se houver cometido pecados, serão perdoados. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orais uns pelos outros, para serdes curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Amém? Amados, quando eu tiver, ou nós, pastores, estivermos orando por você, não é para você contar o teu pecado para mim. Amém? O que eu quero te dizer é o seguinte: você vai receber o óleo para poder quebrar o jugo. Ore, vá com a palavra para casa e peça para Deus: Deus, eu preciso de alguém para me confessar. Amém? Porque diz na palavra aqui: confessai-vos uns aos outros, amado. Então, se existe algo que é do teu profundo, você tem que buscar alguém que seja da tua total confiança. Amém? Glória a Deus. Amém. Vamos ficar de pé em nome de Jesus. No momento do louvor, amado, dá um passinho para frente, para você ser ungido por nós, pastores, presbíteros hoje também, amém? Queria que desse um passinho para frente, a gente vai estar orando por toda a igreja.